Após o Brasil assumir os cuidados da Embaixada Argentina na Venezuela, o Milei agradeceu ao Lula. Diz ele: agradeço enormemente a disposição do Brasil ao assumir a custódia da Embaixada Argentina na Venezuela. Também agradecemos a representação momentânea dos interesses da Argentina e de seus cidadãos lá. O Milei tá polidinho? Será que aconteceu? Vamos descobrir com o nosso maravilhoso Dr. Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. É isso aí, Bruno. O que tá acontecendo com o Milei? Ele tá bem? Alguém viu se ele tá bem? Tá com febre? Pois é, né? Como eu tinha falado para vocês, tirem as crianças da sala porque a conversa é de adulto. Ai, é. E o Milei está começando a perceber que política internacional é diplomacia e não táticas desonestas para ganhar a eleição. Eis São uma coisas ideia radical. totalmente diferentes. E aí o que acontece? É neste momento que a gente separa o que é uma criança birrenta do que é a diplomacia. Um diplomata, ele não rompe ligações. Ele tenta construir o máximo de pontes. E se essas pontes estiverem abaladas, é tentar ajudar as estruturas e não derrubar essas pontes. E agora a gente está mostrando na prática o que é isso. Eu quero lembrar, primeiro, que o Brasil já tem um histórico muito grande de relações internacionais. E resumindo a história toda, a Argentina forçou a ponte, derrubou as relações com a Venezuela e agora é o Brasil que está sustentando a relação da Argentina com a Venezuela. Então, a gente está salvando e limpando a barra da Argentina. Em resumo, é isso. Mas o que a gente quer trazer a fundo com essa matéria e com esses detalhes, né? O Milei, para ganhar a eleição, e quando ganhou a eleição, ofendeu o Lula, ofendeu a política brasileira, esculhambou com a gente. O problema é que, por várias vezes, a Argentina precisou de ajuda do Brasil. Seja na questão de tratado sobre gás, porque a Argentina ia precisar de energia, seja em outras hipóteses. E agora, numa situação, a Argentina quis dar uma de, desculpa o termo, mas de puxa-saco de Estados Unidos, e com base nessa tentativa de ser puxa-saco dos Estados Unidos, rompeu ligações com a Venezuela, questionando as eleições antes do debate sobre as atas. Com isso, a Argentina perdeu a sua representação diplomática porque a Venezuela cortou ligações. Só que o que acontece? Existem pessoas da oposição, salvo engano são 6 até o momento, assim como os interesses dos argentinos que estão na Venezuela, que precisam de uma diplomacia ali para dar assessoria, para dar suporte e etc. Inclusive para evitar a prisão dessas pessoas que se opõem ao regime de Nicolás Maduro. E aí o que acontece? Se a Argentina não tem uma embaixada, não tem uma representação, as pessoas estão desprotegidas e o povo argentino que mora na Venezuela não está representado. E aí o que a gente conseguiu? O Lula acolheu um pedido feito pela Argentina de ajuda nesse caso. Ou seja, o Brasil está assumindo a embaixada argentina. Ou seja, quem vai administrar os interesses argentinos é o Brasil. Olha. Ou seja, na hora de esculhambar, o Milei foi lá esculhambar. Na hora que precisa de adulto, aí o Milei precisa do Lula. E aí, o mais engraçado, sabe o que é? Isso me lembra também quando você tem aquelas 2 crianças que brigaram e você pede para uma apertar a mão da outra. Aí uma fica tentando esperar apertar a mão primeiro para dizer, você apertou a mão primeiro, então não fui eu. É mais ou menos o que está acontecendo, porque a matéria que a gente vai mostrar agora, e que eu ia pedir para você dar uma lida nela, você vai ver que o pessoal tem que dizer, não, mas não foi o Milei que agradeceu o Lula, foi o governo brasileiro. É muito engraçado. Na hora de esculhambar, quer esculhambar o Lula. Na hora de agradecer, o governo brasileiro. Mas vamos lá, Ana, dá uma olhada ali pra gente. Tá lá a matéria. Mundo, no G1. Bandeira do Brasil é erguida em residência diplomática da Argentina na Venezuela. Milei agradece Brasil. Por Ricardo Abreu. Olha lá, tem foto e tudo da bandeira sendo hasteada.
Após decisão do Brasil de defender os interesses diplomáticos da Argentina na Venezuela, a bandeira brasileira foi erguida na residência oficial do embaixador da Argentina em Caracas, de acordo com Itamaraty. Na quarta-feira, dia 31, o Ministério das Relações Exteriores atendeu a um pedido do governo da Argentina para defender os interesses diplomáticos do país na Venezuela, após o governo de Nicolás Maduro expulsar diplomatas argentinos do país. Aí é só mostrar o tweetzinho ali já é interessante. Em cima. Aqui. Exato. Esse é basicamente a fala do Milei, né? Diz lá, com o gesto, o Brasil assumiu a custódia, entre aspas, da Embaixada da Argentina na Venezuela e também de funções diplomáticas de Buenos Aires em Caracas, segundo o presidente argentino Javier Milei. Isso, até aí tá bom. Basicamente, esse contexto, eu acho que já é bom para a gente mostrar a situação. O Brasil, se você pegar Fernando Henrique Cardoso e o governo dele, e depois o governo Lula, que veio logo depois, você vai perceber que o ministro das Relações Exteriores era o mesmo, Celso Amorim, que hoje, inclusive, trabalha com o Lula de novo. O cara era tão bom que ele conseguia juntar neoliberal com centro-esquerda. Então, o que eu quero mostrar nisso? A política externa do Brasil sempre foi impecável, até a gente ter Temer e depois Bolsonaro, que detonaram com a gente. Então, a gente meio que agora está tentando se limpar internacionalmente. E aí, é isso que eu quero tratar com vocês aqui. Essa matéria, ela traz quanto o Brasil tem relevância não só para a América Latina, mas para o mundo. Porque a opinião do Brasil não é uma opinião de sai a matéria, tem que tirar esse Maduro, ou tem que colocar ele. Não é assim. Diplomacia se faz com consciência, se faz com conhecimento e se faz com atitude. Por exemplo, o Lula e o governo brasileiro não detonaram as eleições na Venezuela da forma que esses países birrentos fizeram. Como eu disse, eu estou comparando a crianças birrentas mesmo. E agora o que acontece? Existe um debate sobre as atas e sobre a vitória. O governo dos Estados Unidos fez uma lambança que foi dizer que eles reconhecem o líder da oposição como, quer dizer, o principal opositor na candidatura como sendo o presidente da Venezuela. Isso é uma ingerência absurda no governo da Venezuela. Agora, qual é a atitude do Brasil que foi elogiada aí pelo Biden depois dessa lambança? O Brasil disse o seguinte, olha, nós achamos que é importante que as atas sejam apresentadas, que seja feita essa contagem para validação. Ou seja, o Brasil não está se colocando como um agente determinante do que deve ser feito na Venezuela. A gente está mostrando uma posição de clareza para esclarecimento internacional. Os Estados Unidos está se colocando como querendo impor as suas vontades. A minha pergunta é, por que não impõe a vontade dele sobre a Arábia Saudita? Por que não impõe a vontade dele sobre os outros países? É só onde tem algum interesse dele que ainda não está ingerido, né? E outra coisa, o maior problema é um país não tem que meter o dedo no outro. Você tem organizações internacionais que você tem tratados assinados. E através dessas organizações é que as críticas, os ataques à autonomia de um outro país devem ser feitas. Porque senão você está fazendo o seu abuso de direito com base na força política e na força de armas que você tem. E esse é o problema dos Estados Unidos. Então, quando a gente vai criticar, a gente tem que saber aonde a gente está criticando. E nesse momento, o que eu quero dizer é, a bandeira do Brasil está na Embaixada da Argentina. Qualquer um de extrema-direita pode falar o que quiser, mas a questão é, o ponto para a diplomacia brasileira tem um nome certo, Luiz Inácio Lula da Silva. E isso que vai ter que engolir. E os fatos estão aí. Já tô vendo a chuva de meteoro e passar o pano pro ditador Maduro. Não é sobre isso, né?
é sobre a posição diplomática do Brasil, a posição na política internacional do Brasil e como a gente lida com uma posição que, no caso da Venezuela, é bastante delicada, né? Considerando-se a posição do Brasil em relação à Venezuela, considerando-se nossas fronteiras, considerando-se nossas relações comerciais, considerando-se também nossas relações com os nossos vizinhos, que é o que o Brasil está demonstrando aí com a Argentina também, né? Considerando, né, que, peraí, é melhor a gente manter aí uma boa relação com a Argentina, mesmo que a Argentina tenha lá na sua presidência um cara que está metendo a boca no Brasil e criticando e tudo mais, mas ainda assim é vantajoso para a gente isso. Na diplomacia, ser adulto. E aí, eu entendo a Patrícia aqui no chat está questionando se a nossa diplomacia é de fato impecável, colocando na roda o Haiti. De fato, né? Eu não diria talvez impecável, mas que a gente tem uma posição diplomática. Isso é tradicional. A diplomacia brasileira tem uma posição de muita força, né? na política internacional. Nós enfraquecemos muito, especialmente no governo Bolsonaro, enfraquecemos muito as nossas posições, mas eu devo lembrar aí o trabalho, o esforço da diplomacia brasileira para reconhecer o resultado das eleições do Lula, para manter a estabilidade do país no momento em que a gente estava à beira de um golpe, e parabenizar a maturidade das nossas relações diplomáticas aí, que de fato tem uma situação, de novo, uma situação delicada, né, nesse posicionamento com a Venezuela, né, em que precisa cobrar, né, a lisura das eleições, mas ao mesmo tempo também precisa não botar lenha na fogueira e manter uma posição um pouco mais estável, né? Enfim, considerando-se de novo o papel que o país tem, o papel que uma palavra uma palavra errada do Brasil aí pode gerar uma questão muito maior. Então a gente tem sim uma posição muito delicada, né, em relação a isso. É isso, doutor Bruno? Temos mais um detalhe que eu gostaria de acrescentar, Ana, sobre esse ponto, que é o seguinte: tem um ministro aposentado, já falecido, do Supremo Tribunal Federal, chamado Moreira Alves, e a maior parte das construções jurídicas dele para os trabalhadores eu já não concordava, mas ele tem uma frase que é muito importante para a área constitucional e criminal, que ele dizia que a fina brecha que se deixa para que os inocentes passem, os malandros se aproveitam, mas daí e essa brecha tem que estar aberta para garantir que não seja condenado. E eu pego esse princípio para dizer também das relações internacionais. Por mais que os órgãos internacionais sejam frágeis, por mais difícil que seja você manter relações com os ânimos tão efervescentes e tanto fogo por, entre aspas, justiça, ainda é necessário a gente se manter com esses órgãos, se manter com as funções diplomáticas, porque é só com isso que a gente vai conseguir manter um mínimo de civilidade e um mínimo de evolução como sociedade planetária, porque não ter isso é a barbárie. Então, isso é frágil, não é impecável, tem muitos erros, mas ainda assim é o nosso amuleto frágil que a gente tem para continuar esse caminho. Então, isso. Muito bom, doutor Bruno. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vou dar um recadinho aí da TV Cringe e a gente volta em instantes. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu gostaria, além de agradecer a sua presença aqui, convidar você também para conhecer o nosso segundo canal aqui no YouTube, que é a TV Cringe Brasil. Tá aqui, a gente está começando ali um novo projeto, precisamos aí da sua força, mas só se você quiser. A TV Cringe Brasil é o lugar para os nossos vídeo ensaios, vídeo colagens, um pouco de TV dos anos 90, tudo junto e misturado, para falar de ciência, de história, de arte, de cultura, para falar um pouco desses assuntos que nos animam, nos empolgam e que nem sempre cabem aí dentro do nosso noticiário do dia a dia. Hoje, às 9 horas da noite, estreia este vídeo aqui, ó. Distopia Agropunk, o Brasil virou um pesadelo, roteiro da nossa Sofia Labanca, e fala aí um pouco sobre como o agro é punk.
Descubra hoje às 9 horas da noite, lá na TV Cringe Brasil. De novo, mas só se você quiser. Chat, a gente volta em instantes. Beijos!